Pessoal, estamos de volta aqui, Raul Engel falando da Austrália, Jorge Gonzaga falando da Áustria. Não vamos confundir que um mora no outro. Na Áustria não tem canguru, né, Jorge? Galera, Exatamente. esse aqui é o vídeo que, se você não assistiu o anterior, que a gente recomendou você ligar na TV, pegar sua pipoca, sua cervejinha, seu vinho, pega um material de anotação, porque esse aqui é o vídeo que você precisa prestar atenção. Vamos falar de bens e investimentos no Brasil pro brasileiro que mora fora. Aí o pessoal fala, né? Porra, Selic lá nos 14, 15%, o cara que falou que eu sou esperto. Eu sou esperto, Jorge. Eu vou pegar meu dinheiro, meu dólar, meu euro, vou colocar lá no Brasil, na renda fixa, vou ganhar 15% ao ano e eu sou o cara e não vai acontecer nada comigo. Eu tenho meus imóveis, eu tô comprando imóvel de, de consórcio. O cara tá fazendo um monte de coisa. Fala um pouquinho, cara. Tenho bens no Brasil, mas decidi morar fora e decidi que eu vou fazer a minha declaração de saída definitiva. Preciso me desfazer de tudo, preciso vender tudo. O que eu preciso fazer, cara? Vamos lá. Aqui vai A ser calma do Jorge é sensacional, cara. aqui vai ser uma discussão, acho que vai ser uma discussão mais tributária e menos financeira, tá? A financeira, se faz sentido ou não faz sentido, é outra história. Mas só para dar um disclaimer, o Brasil ele é visto pelo mundo como nível de risco ali, México, Turquia, Argentina um pouco menos, Chile. Se você sentasse na mesa com essa galera e o cara falasse, não, tem um investimento top para fazer no México, na Turquia, você faria? Você não faria. Então, é porque a gente tem esse viés geográfico de querer investir no Brasil. Só que você tem que entender que só existe uma moeda no mundo, que é o dólar americano. E se um ET chega no mundo com ET Coins e ele vai investir, ele não vai colocar 100% do patrimônio dele no Brasil. Porque, na verdade, o seu principal ativo não é o imóvel, não é a ação, não é o fundo. O seu principal ativo é USD sobre BRL. Ou BRL sobre o USD. Isso é outra conversa para outro vídeo sobre a parte financeira, o que é que faz sentido investir ou não, mas talvez só para... Se a gente conversar aqui e você concluir que você tem que se desfazer de algumas coisas no Brasil, é só para tirar um pouco e aliviar a sua dor, que talvez seja até melhor para sua carteira também. Mas assim, quando você se torna um não residente fiscal do Brasil, você consegue ter ativos no Brasil. Pense o seguinte, existem multinacionais no Brasil. Onde é que o dono está? Ele não mora no Brasil. Existem estrangeiros no Brasil, você deve ter ouvido. Para quem é do Nordeste é comum isso. Italiano, alemão, americano. O cara tem imóvel no Nordeste, aluga para praia, ou vai passar férias na praia. Então, você pode ter bens no Brasil sendo não residente fiscal. A questão é que, tributariamente, para o fisco, o Banco Central, você tem que sofrer algumas adequações. A forma como isso vai ser visto é diferente. Então, algumas coisas você pode ter, outras você pode ter adaptando, outras você não pode ter, e aí a não residência fiscal vai implicar isso para você. A gente pode falar que nesse vídeo, a gente pode dividir isso, né? Falar parte de investimentos, depois de imóvel, empresa, para não ficar tão longo. Vamos Mas, começar assim, por qual, então? Vamos pegar um e vamos começar por um agora. vamos começar por investimentos. Eu acho que uma galera tem interesse nisso aí. Boa. Vamos lá, investimentos do mercado financeiro, tá, pessoal? Não é mercado imobiliário ainda, não. Investimentos do mercado financeiro. Você foi morar fora do Brasil, fez saída fiscal. Antigamente assim, até 2024, ano passado, você tinha lá duas possibilidades de investir no Brasil no mercado financeiro. Pelo regime geral e pelo regime especial. Pelo regime geral, você investiria pela conta CDE, que é a conta de domiciliado no exterior, que é aquela conta que a gente fala sempre aqui. Raul já fez vídeo no canal dele, que eu já vi. No meu canal tem vídeo sobre isso. No Guia Financeiro também tem explicando mais sobre isso. Que é a conta que você pode ter na condição de não residente. Essas contas... Você não precisa fazer nada de especial para conseguir investir, mas ela vai te oferecer pouquíssimas possibilidades de investimento. CDB do próprio banco, poupança e previdência. Para a Receita, o que ela quer saber é de imposto. Ela não te proíbe a ter bens no Brasil, a ter investimento. A questão é, uma coisa é ela não proibir, outra coisa é o mercado querer oferecer isso para você. Eu sempre dou um exemplo, quando eu dou consultoria, eu falo, eu sou de Salvador, eu adoro acarajé. Não é proibido na Áustria, mas ninguém vende. Coisa é a lei proibir que você seja vendido, outra coisa é o mercado querer te oferecer como produto. O banco, para querer te oferecer como produto, ele vai te cobrar caro se você quiser investir em tudo que você gostaria de investir morando no Brasil. Essa era a regra do ano passado. Aí tem uma norma lá, 4373, que tinha uma conta, 4373, que ela permite que você invista em tudo que você pode investir no Brasil. Ações, tesouro, fundo imobiliário, etc. Só que a exigência que você vai ter para investir nesse tipo de ativo é maior. E aí o banco vai te cobrar caro por isso. Tipo, R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês. Na verdade, você tem vários benefícios e isenções. Tem alguns ganhos lá que são isentos. Ganhos que você não seria isento. Tipo,
ganho de capital de ações, etc. Porque você tem alguns benefícios tributários. Só que, apesar da lei tributária ser mais benéfica para quem investe através da conta 463, a burocracia exigida torna caro. Então, o pedágio é caro. Então, na prática, quem normalmente tem esse tipo de conta é quem tem muita grana ou é investidor corporativo. Esses grandes fundos que investem no Brasil investem através desse tipo de conta. Só que aí a CVM e o Banco Central emitiram uma resolução conjunta em outubro, novembro de 24, para ser válida a partir de janeiro, que flexibiliza isso, retirando, por exemplo, necessidade de um representante no Brasil para que a pessoa consiga investir em ativos brasileiros. Até então, o mercado não se movimentou muito com isso. Você vai lá na corretora e pergunta, não vê muita novidade. A XP está fazendo o que ela fazia antes, tal. Porque, até se fazer um comentário, Jorge, isso é uma coisa que as pessoas falam, porra, mas não tem uma lei, não tem uma legislação, um editorial, o que for, que diz que agora poderia ser. Cara, sim, é o que o Jorge acabou de falar. Mas uma coisa é o mercado financeiro, os bancos, as corretoras quererem se adaptar a isso e nós não temos ainda uma das grandes fazendo isso para facilitar. Quando uma fizer, pode ser que as outras vão atrás e tentam pegar esse mercado também. Mas, Exato. de novo, uma coisa que a legislação faz, outra coisa que o mercado está oferecendo. Então, existe a possibilidade? Existe, no papel. Agora, na prática, é o que o Jorge está explicando. Exato. Assim, por coincidência, essa semana eu tive uma reunião com a assessoria de investimento vinculada a um desses grandes bancos de investimento do Brasil e eles em breve já estão lançando a nova conta CNR, conta de não residente, que é a conta que vai substituir a CDE e que ela vai permitir que você invista em outros ativos brasileiros na condição de não residente fiscal. Qual é o problema? Que as instituições no Brasil não se comunicam muito bem. Então, assim, a CVM falou uma coisa, a Receita falou outra coisa. A expectativa é que você conseguisse investir em tudo a partir dessa nova regra. Só que a Receita falou o seguinte, peraí, vamos dividir aqui entre renda variável e renda fixa. Por quê? Renda fixa, o responsável por recolher o imposto é a fonte pagadora. Renda variável, você tem que fazer a sua contabilidade externa e você é o responsável por pagar esse imposto. Agora, se você mora fora do Brasil, como é que eu vou atrás de você? Então a Receita falou, não, peraí, não vamos liberar para todo mundo. Então a expectativa é que a conta 4373 deixasse de existir. Só que eu conversei com o pessoal da assessoria e falei assim, não, para quem quer investir em ações, fundos imobiliários, bolsa, vai ter a 473, vai custar a mesma coisa. Com a CNS você vai conseguir investir em quase tudo, menos em renda variável. O pessoal fala assim, não, mas tem aquele dedo duro lá. Se você investe em day trade, tem lá o 1%, e se você investe em swing trade, vai ter 0,005%. Isso não é imposto que vai fazer diferença para a Receita Federal, é só para, na hora que você faz a venda, ela saber que você teve aquele ganho e já espera, ó, se esse cara não declarar isso daqui, tem algo estranho. Só que como você não declara imposto de renda porque você não é residente fiscal, ela não tem como ir atrás de você. Por isso que ela exige que você tenha um representante no Brasil, que aí o banco te oferece esse setup lá na conta 473 para que você faça isso. Então você vai conseguir investir no Brasil em breve, como o Raul falou, uma corretora faz, depois a outra faz, exatamente como aconteceu com a CDE. A CDE, depois do marco cambial, flexibilizou que houvessem CDEs mais baratas. Só que demorou até que oferecesse. Eu fui descobrir lá dos bancos que ofereciam CDE gratuita, tipo 2, 3 anos atrás. Até então não tinha. Então a mesma coisa, o mercado vai se movimentar. Primeiro o perfil de brasileiro muda, depois o comportamento muda, aí depois a lei vê a necessidade, aí depois o mercado se ajusta. Isso aqui é a minha opinião também. Eu falei aqui em outro vídeo que existe uma possibilidade de controle de capitais. Talvez o Brasil, o Banco Central, vendo que tem muita gente remetendo capital para o exterior. Eu vi um dado esses dias que o Brasil é o 6º país do mundo que mais exporta milionário no mundo. Pode ser que seja uma tentativa de manter o dinheiro lá no Brasil para que as pessoas não tirem dinheiro do Brasil, para manter dinheiro circulando no Brasil. Isso aqui, a fonte é voz da minha cabeça, isso aqui é uma opinião minha, é um achismo meu, tá, pessoal? Não estou lá dentro. Exato, fonte Ariel Black, exato. Eu não estou lá para saber. Mas assim, atualmente, na hora que a gente está gravando esse vídeo, não sei quando a gente vai subir esse vídeo aqui, você não consegue investir em muita coisa no Brasil, só previdência, poupança e CDB do próprio banco, se você tiver uma conta CDE, se você não faz CDA fiscal. Se você faz CDA fiscal, você consegue investir pela conta CDE em poupança, previdência e CDB do próprio banco. Em breve você vai conseguir investir em mais coisas pela conta CNR. Então, um grande banco vai lançar em breve esse produto.
Se você quiser investir em tudo, inclusive bolsa, você vai ter que abrir uma conta 433, que pelo custo dela faz sentido se você for investir ali a partir de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, porque o custo fixo que você vai ter para arcar com essa conta, você tem que vencer isso com rendimento. Então só faz sentido a partir de uns 2 milhões investidos, que na minha opinião só faz sentido a partir de, sei lá, um patrimônio de 5 milhões, porque você não vai pegar, se você tem 2 milhões, você não vai pegar 2 milhões e botar tudo no Brasil. Por exemplo, reserva de emergência tem que ser o mais próximo de você possível, tem que ser onde você mora, então já uma parte do seu patrimônio não vai estar no Brasil. Então, na minha opinião, para quem tem um patrimônio de 5 milhões de reais e quer investir no Brasil, talvez faz sentido a 4373. Então, e é outro ponto que você trouxe desse perfil de brasileiros é o quê? Mais uma vez, você vê dentro do Brasil muito mais impostos, a carga tributária aumentando, os caras vão começar a botar imposto daqui, imposto lá, daqui a pouco... O Brasil é um dos poucos países do mundo que não cobra imposto sobre dividendos. Na Austrália, os caras cobram normal. Vai ser a sua taxa, né, sua tarifa normal de acordo com sua renda total. E dividendos entra ali na história, aluguel, mesma coisa. Então, isso aqui impacta muito. Então, se no Brasil os caras mudam e, mas a gente quer facilitar, quer deixar o dinheiro, porque daí tem o brasileiro, pensa em empresário, investidor, a galera que está bem. E eu tenho recebido muitas ligações e feito consultorias com pessoas que estão no Brasil. O cara quer vir para a Austrália, assim, vendi minha empresa. Estou com 5 milhões de dólares no bolso. Posso ir para a Austrália? Posso não ir? Posso? Quais são as alternativas? Daí a pessoa faz isso e ela vai tirar o dinheiro de lá. Então, para o Brasil, é melhor que talvez ela deixe o dinheiro lá, ela pague talvez menos imposto, mas o Brasil está ganhando a fatia dele. Entendeu? Exato. Porque daí ele vai pensar, ver como é que o Brasil se posiciona para, ao mesmo tempo, estar ganhando uma coisinha, não é tanto quanto antes, mas é vantagem para ele, ao invés do cara tirar todo esse dinheiro do Brasil. Entendeu? Então, tudo isso, gente, de novo, eu achei muito bom o que o Jorge falou no começo. Não é uma questão de investimento, se vale a pena, se faz sentido, se é o melhor lugar. É uma questão tributária para você entender isso. Porque muita gente faz o quê? Tinha investimentos, decidiu passar um tempo fora, passou 1, 2, 3 anos, continuou investindo como se residente fiscal no Brasil fosse, mas a pessoa já não deveria ser. Aí ela tem a situação, vai fazer o retroativo, não vai fazer o que a gente falou no outro vídeo. Aí agora ela tem que tomar uma decisão de achar essas alternativas, seja a conta CDE, para ter o seu banco, pode ser a conta a 473, né, que você falou? 4373. 4373, pode ser a outra conta que possivelmente vai vir daqui a pouco. Isso tudo, gente, vai evoluindo com o mercado. Então, para ter uma noção, a gente está gravando dia 5 de julho de 2025. Então, a atualização é exatamente contando desse dia. Esperamos que aí, daqui a alguns meses, esse vídeo já esteja desatualizado nesse trecho para que faça sentido para vocês também. Raul, você mencionou uma coisa importante no planejamento tributário, você falou de dividendos. Isso é uma coisa que as pessoas ignoram também, é o seguinte, o dividendo ele é isento. Se você mora no exterior e você não é um residente fiscal do Brasil, se você mora no Brasil e é um residente fiscal do Brasil, você vai pagar 0% de dividendos. Só que se você tiver residência fiscal em outro local, cobre imposto sobre dividendos que vieram do exterior, no fim das contas, você paga sempre o sabor da pizza pela metade mais cara. Então, no Brasil é 0, mas o seu gargalo não é o Brasil. O seu gargalo é... A Áustria, por exemplo, cobra 27,5%. Então, esse dia eu até atendi uma cliente na França que ela recebe dinheiro de imóveis no Brasil, de aluguel de imóveis. Quando ela fizer a receita fiscal do Brasil, ela vai passar a pagar mais imposto sobre isso, 15%. Aí o que é que o pessoal do Brasil da contabilidade sugeriu? Não, faz uma empresa aqui para administrar os imóveis que você vai pagar menos imposto. E aí você vai receber como dividendos. Só que eles estão fazendo a conta só olhando para o lado do Brasil. Por quê? Se ela pagaria 15% como não residente, ela vai passar a pagar talvez 11%, 10%, depende do estado dela lá. Porque ela vai receber pela empresa, pagando 10%, 11%, e depois pagando 0% na pessoa física em relação ao Brasil. Só que o problema é que a França não sabe que o dinheiro deu uma volta nos imóveis. Para a França, a origem do rendimento é dividendo. Então ela vai pagar 11% no Brasil, mais 20 e poucos por cento, que é a prática da Europa Ocidental, sobre os dividendos. Então, nesse aspecto, você tem que pensar também dos dois lados. Óbvio que existirão exceções, e tem gente que tem um planejamento tributário que é válido, que você vira um nômade tributário, ou nômade digital. Você não tem residência habitual em lugar nenhum. Você mora 5 meses num país, 5 no outro, e 2 meses viajando. Você não é residente fiscal em lugar nenhum. Ou se você... tem gente que faz isso, que é possível, você adquirir uma residência no Paraguai, no Uruguai, Panamá, Geórgia, Singapura, acho que Hong Kong, que são países que não tributam renda de origem estrangeira. Então, se você recebe sendo um residente desse país de lugar nenhum mais,
você vai pagar menos imposto, vai pagar zero de imposto. Esse país não vai te cobrar imposto. Mas se você mora num lugar tipo Áustria, Austrália, geralmente, pessoal, os grandes países desenvolvidos, eles são infernos fiscais, eles vão te cobrar muito imposto. Você vai ter que procurar... geralmente países grandes são infernos... Hã? Adorei. Não sei se eu posso falar isso. Inferno fiscal, muito bom, cara. Mas eu falo, para cada inferno fiscal sempre tem um paraíso fiscal. A questão é que paraísos fiscais serão lugares que talvez para habitar não é tão legal, ou que talvez você encontre dificuldade para comunicar com o resto do mundo. Por exemplo, se você mora no Paraguai ou se você mora nos Emirados, ou você mora, sei lá, na Geórgia e você quer transferir dinheiro desse lugar para outro lugar, ou abrir conta em outro lugar morando nesse país, você vai ter mais dificuldade para fazer isso. São países que o índice de desenvolvimento de moradia é menor, mas assim, eles fazem isso para atrair justamente riqueza e desenvolver o país. E geralmente são países pequenos, porque país grande, o custo para o fisco monitorar a gente é muito alto, o custo fixo. Então tem que ser um país grande com a máquina poderosa. França, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Alemanha. Mas país pequeno, que não tem tanto recurso, é mais difícil. Por que essas ilhas do Caribe têm um PIB per capita mais alto que o Brasil? O que eles produzem? Eles não produzem nada, eles produzem instituições. É isso que eles fazem. Ao produzir instituições, eles atraem capital. Só que isso levanta uma série de suspeitas. Lá o Brasil tem um regimento lá que, se você é um não residente fiscal... Lembra que eu falei que a alíquota de rendimento para não residente ela é diferente para do residente? E ela às vezes é diferente entre não residente e não residente. Se o não residente reside no lugar que ele considera de tributação favorecida e tem uma lei que lista quais países são... o imposto é maior. O Brasil te cobra mais imposto você sendo não residente porque você habita num país de tributação favorecida. Então, enfim, é uma série de coisas para você montar o quebra-cabeça da sua vida e achar o melhor caminho para você. Não, perfeito. E tudo isso vai realmente bater na tecla que a gente está falando, dos investimentos, né? No caso aqui, que a gente começou esse vídeo falando exatamente esse ponto. Galera, você tem que pensar na parte dos seus investimentos de uma maneira global. Para de pensar só no Brasil. Pensa de uma maneira global. E tem gente que assim, cara, se você não entende de contabilidade, se você não entende dos seus números, você não vai enriquecer de verdade. Esquece, galera. Não vai. Você tem que entender isso. Se você está morando fora do país, você tem que aprender a proteger o seu patrimônio. E aqui estamos falando com o Jorge. Eu sou um cara que invisto há praticamente 20 anos. Beleza, eu sou investidor, tenho as minhas coisas, tenho meus imóveis, minhas criptomoedas, não interessa. O Jorge, o cara tem qualificação nisso, o cara estudou, então assim, ele tem os níveis lá realmente de quem entende isso. E aí é um cara que é investidor, que tem a certificação, que mora fora do Brasil e que tá vendo isso todos os dias, fazendo as consultorias, vendo as perguntas lá no Instagram dele, que tá sempre bombando de perguntas. Gente, vamos tirar uns minutinhos, vamos aprender sobre isso, porque vai fazer toda a diferença no seu bolso. Nós estamos na melhor época possível para achar informação, para encontrar as pessoas certas, para te ajudar. Então, esse vídeo exatamente para trazer esse alerta de que tem muita coisa mudando na parte de investimentos de renda fixa e de renda variável no Brasil. Esperamos que logo mais isso se resolva e que as coisas melhorem para o brasileiro que está lá fora e que talvez, nunca se sabe, vai ser mais vantajoso você realmente resolver esse problema, fazer essa declaração de saída definitiva, tá tudo certinho e continuar investindo no Brasil. Só que de uma maneira legal, correta e que você vai ter muito menos dor de cabeça, né, Jorge? Quem quer ter que pagar imposto declarado para 2 países? Você quer pagar para o mínimo de países possível. Então a saída fiscal faz com que você tenha um país a menos nas suas costas. E para dar um gostinho pessoal, depois vocês pesquisam assim, eu sempre falo que existem 3 ativos no mundo: dinheiro, tempo e conhecimento. Quando você quer um dos 3, você usa os outros 2. E conhecimento é algo muito valioso. E quanto antes você tem, melhor. Então depois dê uma pesquisada sobre teoria das bandeiras, que em resumo diz o seguinte: se você tem empresa no Brasil, bens no Brasil, passaporte brasileiro, imóvel no Brasil, o Brasil é dono de todos os aspectos da sua vida. Então quando você mora fora e você faz saída fiscal, você está tirando o Brasil de um aspecto da sua vida. Quando você pega o seu investimento e investe em outra jurisdição, é menos um aspecto. Então você vai ter um passaporte brasileiro, um investimento em Estados Unidos ou Irlanda, imóvel, sei lá, em Miami, e você vai residir num outro país. Você vai sempre ter um plano A, B, C, D. Não tem nenhum país que tem controle total sobre sua vida. Isso é a teoria das bandeiras. Eu recomendo que vocês avaliem isso e a saída fiscal faz parte da estratégia também, entendeu? Não, perfeito. E está acontecendo isso muito na Austrália por conta dos impostos que os caras estão
Os impostos aqui são altos, pô, cara, não posso reclamar, não vou ser hipócrita, né? Tipo assim, eu brinco, não gosto de pagar imposto, mas se eu tenho que pagar um imposto que é um país como a Austrália, eu tô feliz de ter tendo que pagar aqui beleza. por enquanto, né? Tá tudo certo, porque, cara, um país maravilhoso, segurança, não tem nem o que reclamar. Mas você começa a ver muitos australianos saindo daqui e procurando outros países para morar exatamente pela questão fiscal. Então, não é só o brasileiro que passa por isso. As pessoas que estão em outros países, elas também vão estar procurando uma forma de otimizar os seus impostos através de empresas, estruturas fiscais e como que elas podem otimizar isso. Mas beleza, Jorge, desse assunto aqui, parte de investimentos, renda fixa, renda variável, cobrimos, vamos passar para o próximo, vamos começar a falar de imóveis, aluguel, que acho que tem algumas pessoas que vão se interessar por isso aqui também. Muito. A imóvel é uma das coisas que o brasileiro mais gosta de ter no Brasil, mesmo morando fora. Isso é um clássico. Vamos para a próxima aí. Então, bora. Vamos lá, gente. Então, pessoal, não esqueça de curtir, comentar, deixa aqui suas dúvidas, suas perguntas. Comentem aqui a sua opinião em relação a tudo que a gente falou e, obviamente, se inscreve aqui nos canais para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos para vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima, galera.